Na última aula a gente trabalhou as construções de objetos e basicamente eram objetos simétricos, como esse vaso, né? Você percebe que um lado ele tem as mesmas curvaturas do outro, né? Objetos como um vaso ou até como esse simples copo, a gente percebe que os lados são bastante semelhantes. Em caso de objetos assim, a gente procurou partir de uma linha central para obter a altura do objeto e comparar as larguras com as alturas do objeto, e assim a gente conseguir construir qualquer que seja o nosso desenho, né? A dúvida é a seguinte: e quando o objeto não é simétrico? Né? Se a gente pegar essa estátua aqui, né, e posicionar de frente, a gente tem os dois lados, ainda que não 100% simétricos, bastante semelhantes, tal qual um rosto, né? Se bem que rosto a gente ainda vai trabalhar mais futuramente. O problema é, de frente está simétrico, mas se eu tiver que desenhar esse objeto de lado, né? Se eu tiver que desenhar um objeto até mais simples que isso, de repente um simples brinquedo, um ursinho, se ele está de frente, ele é mais ou menos simétrico, né? Ainda que tenha as imperfeições por ser um boneco de pano e tal, mas ele tem as suas características simétricas. Mas se eu estiver enxergando esse objeto, por exemplo, meio de lado, né? Então este lado não corresponde a uma cópia fiel do lado de cá, né? Se eu tiver objetos simples como um sapatinho de bebê, por exemplo, né? Se está de frente, ainda assim, pelas diferenças dos dois pés, a gente não tem lá muita simetria, né? Mas vá lá que seja. Mas se ele está meio de lado, aparecendo parte do calcanhar, parte da frente, já dificulta um pouquinho. O que fazer nesses casos? É o que a gente vai procurar estudar nessa aulinha de hoje. Primeiro de tudo, como qualquer atividade de desenho, a gente inicia através de um aquecimento. No blog você tem uma série de opções aí de aquecimentos diferentes que você pode estar aplicando. Basta consultar as aulas anteriores e escolher algum tipo de exercício que trabalhe basicamente o traçado. Procure evitar de usar os dedos ou as dobras dos dedos durante esse aquecimento, né? Vigia para que você esteja articulando totalmente o seu braço. Para não cair nessa tentação, eu até sugeri na última aula que você fizesse o aquecimento segurando o lápis de uma maneira diferente, como se fosse um martelinho, né? E aí você apoia o dedo sobre o lápis, né? E aí, ao trabalhar, você não dobra isso aqui, então você articula muito mais as demais partes do seu braço. Qualquer tipo de traçado para aquecimento serve, desde que você trabalhe basicamente linhas retas e um movimento circular, procurando fazer círculos perfeitos, né? Procura no blog, você tem uma série de opções aí para trabalhar nas aulas anteriores, enfim, e vai ser muito fácil você trabalhar esse aquecimento. Resolvido o problema do traçado, que é obrigatório para qualquer atividade, a gente vai começar a trabalhar o nosso olhar, né? Primeiro de tudo, a questão do enquadramento. Se ao invés de você pegar o objeto ao vivo, como esse, você tiver, de repente, consultou o blog e estava lá disponível a foto e você acabou imprimindo a foto, né, para trabalhar através do desenho, fica fácil porque na foto você tem as proporções dispostas de maneira mais visual, mais fácil. O objeto não vai, por mais que você mexa a sua cabeça, o objeto não vai alterar a sua posição, a sua forma em relação ao seu olhar. Portanto, inicialmente eu sugiro que você trabalhe bastante procurando olhar em fotos. Vale qualquer impressão em qualquer site de fotografias gratuitas, ou de repente você pode colecionar anúncios de revistas. Durante muito tempo eu recortei anúncios de revistas para poder trabalhar o desenho. Enfim, e é um exercício fantástico. Você não vai encontrar a variedade de objetos e situações nos livros do jeito que você encontra em anúncios de publicidade, por exemplo, né?
Só que nem sempre os objetos que aparecem, ou as composições com mais de um objeto que aparecem, são apenas com objetos simétricos, como o exemplo que a gente passou na última aula. Se for uma composição onde eu tenha esse objeto, onde eu tenha um brinquedo, enfim, e vá trabalhando isso aqui. Como é que a gente começa a trabalhar? Primeiro, se você puder, se você estiver trabalhando com um objeto ao vivo, procure manusear, tocar, né? O tato, ele acaba sendo como uma extensão do seu próprio olhar, né? Então, toque no objeto, perceba as curvas, né? Gaste um bom tempo observando as texturas que esse objeto tem, as formas, né? Sinta na mão a proporção, compara uma parte com a outra. Se você tiver a possibilidade de tocar o objeto, faça isso. Tem aquela dica que eu passei na última aula também, que seria um prolongamento do tato, que é você estender o seu braço, segurar o lápis, né, ou a caneta, e fechando um dos olhos, você começar a medir proporções do objeto visualmente, né, e comparar uma medida com a outra. Na verdade, a gente está transformando uma sensação visual também em uma sensação tátil, né? O que facilita bastante o nosso trabalho de desenho. Então, primeiro, tocar, ou então tocar com o olhar o objeto é o grande segredo, a grande sacada. Antes de a gente partir para uma composição, desenhar os objetos separadamente. Fazer 1, 2, 3 estudos de cada um dos objetos que você vai colocar. Antes de partir para a composição, desenha um, desenha outro separadamente. E antes mesmo de fazer um desenho definitivo, ainda que separadamente, de cada um dos objetos, para uma composição, por exemplo, com objetos que não sejam simétricos, como esses que eu apresentei para você, fazer uma sequência de desenhos cegos. Não sei se você já ouviu falar, mas então eu vou demonstrar rapidamente como é que se faz um desenho cego. Bom, né? Então, no que consiste basicamente o trabalho de desenho cego? Na verdade, a gente está alimentando a nossa memória com dados visuais do objeto, e estimulando uma sensação tátil ao mesmo tempo, como se a gente estivesse tocando o objeto. Como é uma verdadeira viagem na maionese, então a coisa deve ser realizada de uma maneira diferente. Primeiro, que esse método já é conhecido de muito tempo por diversos artistas, e fundamentalmente ele foi bastante desenvolvido naquele livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, da autora Betty Edwards, e é um exercício que dá muito resultado, né? Visualmente, no papel, ele não fica bonito. Por quê? A ideia é a seguinte: o que o meu olho estiver enxergando, né, o contorno, as partes internas, tudo aquilo que eu tiver, todo o trajeto de contornos e linhas que eu fizer com os meus olhos, ao mesmo tempo eu vou estar realizando o mesmo trajeto no papel. Só que por que ele se chama desenho cego? Ao invés de eu desenhar normalmente como eu faria, vou lá rabiscando, copiando, etc., eu não posso olhar para o papel. O grande segredo do trabalho do desenho cego é justamente esse. A gente não olha para o papel. O resultado visual não fica bonito porque a gente não está enxergando, né? Enfim, as linhas ficam fora do lugar, o traçado fica até meio esquisito. Se bem que eu já cheguei a ver gente, depois de tanto treinar desenho cego, chegava a fazer alguns desenhos cegos até próximos do real, mas isso é preciso bastante treino, e não é a função principal desse exercício. Não é um desenho para ficar bonito, mas é um desenho para estimular a nossa mente e fazer a gente entrar num estado de concentração tal que a gente consiga desenhar a folha. Ah, Fábio, eu não vou conseguir olhar, é difícil você se controlar para não olhar a folha. Você pode fazer a seguinte brincadeira: pega uma outra folhinha de papel, né, faz um furo nessa folha, coloca o seu lápis ali, né, e aí desenha
com o papel atrapalhando a sua visão, né? Então, por mais que você caia na tentação de olhar para baixo, você vai dar de cara só com uma folha em branco e não vai ver o seu desenho, né? Então a ideia é essa. Olha fixamente para o objeto, não desvia o olhar dele e o trajeto que você for fazendo com os olhos, você faz com o lápis. Lentamente, sem pressa e, importante, não sei se é uma regra, se poderia considerar assim como uma regra, mas eu tenho percebido que quando eu aplico dessa maneira com as minhas turmas, eu tenho muito mais resultado, né? Ele pode, a rigor ele pode ser feito de qualquer maneira, mas ele dá mais resultado quando a gente desenha a figura de uma vez só, sem desencostar o lápis do papel. Ai, como é que eu vou fazer o traçado interno? Desloca o lápis pela folha, vai executando ele todo, mesmo os detalhes internos, sem olhar para o papel. Então você encosta, de preferência escolhe um canto para fazer, sem pressa, devagar você vai desenhando a figura toda. De repente eu vou começar ali por baixo, mas não é que seja uma regra começar por baixo, mas eu quero começar de repente ali por baixo. Então vou encostar o lápis na posição e a partir de agora eu não olho mais para a minha folha, eu olho só para o objeto, né? Se você quiser controlar aquela tentação de olhar para a folha, então você acaba cobrindo o desenho dessa maneira, né? Então vamos olhar ali e vamos rabiscar, sem pressa, procurando não desencostar o lápis do papel. Percebe que eu estou com uma certa dificuldade de falar, porque quando a gente entra nesse estado de concentração, o falar atrapalha o desenhar, né? Então é um exercício, até coloca uma musiquinha calma, relaxa, viaja na maionese aí, mas faz o negócio sem ficar falando. O máximo de detalhes internos, relaxado, sem se preocupar se o desenho está bonito ou está feio. É um exercício muito mais de concentração do que de beleza plástica e visual. Eu vou dar uma interrompida e você vai ver o resultado final desse desenho maluco, tá? Pra gente também não gastar muito tempo dessa visão. Então tá aí mais ou menos a visão que eu tinha do objeto, né? A ideia é o quê? O meu olho ia fazendo o trajeto todo de construção da figura, tal, as partes internas, as curvaturas todas, enfim, da forma inteira do animal. Enquanto eu ia fazendo esse trajeto devagar com o meu olho de maneira concentrada, eu ia repetindo a mesma coisa no papel. Guardou bem essa imagem? Você vai ver que esquisito que fica o desenho feito aqui, né? Então, ó, este é o resultado final do desenho cego. Ah, Fábio, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas a gente percebe que alguns detalhes começam a aparecer e ficar um pouco mais reais, né? Ó, por exemplo, aqui a gente tem a orelha, né? E muito embora ela esteja desproporcional e fora do lugar, ela tem muito mais semelhança física e visual com o formato real da própria orelha. Percebe esse detalhe aqui da crina com as curvaturas todas, né? Se você fizer concentrado, a gente tem todas as curvaturas trabalhadas aqui, né? De uma maneira um pouco mais cuidadosa. Essa parte frontal aqui da cabeça do cavalo, muito embora esteja desproporcional, a gente tem um grande volume, a gente tem um pequeno volume aqui que seria a narinha do cavalo, um volumezinho aqui para o lábio, que a gente só percebe comparando com o original aqui. Não ficou igual, mas a ideia é o que? A gente tem um volume, outro volume, outro volume. Então, são detalhes que muitas vezes passariam despercebidos. Num desenho à mão livre, às vezes a gente faria esse desenho de uma vez só e simplificaria essas curvas todas por linhas retas e acabaria o desenho ficando totalmente diferente do que deveria. Então, um desenho cego, um aquecimento com desenho cego inicial, ele é fundamental para que a gente possa
começar a guardar as formas, as curvaturas todas, a memorizar, a estar tocando o objeto com os nossos olhos, né? Fica um desenho esquisito. De repente você pode até dar um tratamento visual colorido. Eu já fiz algumas experiências assim com desenhos cegos, né? E de um objeto real chegar num trabalho abstrato e fica até interessante. Já fiz essa brincadeira com mãos segurando o objeto e ficou muito bacana. Mas não é o propósito desse exercício. O propósito desse exercício é fazer com que a gente tenha uma sensação tátil, uma sensação de toque do objeto, mesmo sem estar tocando o objeto, né? Que é fundamental para a gente gravar as formas do desenho. Então, observa, toca o objeto, vai desenhar, toca o objeto. Depois de tocar o objeto, faça 1, 2, 3 desenhos cegos. Terminou os desenhos cegos? Aí a gente vai tentar fazer o desenho podendo olhar para a folha, usando esquema de construção conforme a gente aprendeu. Para desenhar, então, objetos não simétricos, a gente vai seguir mais ou menos o mesmo sistema que a gente usava para desenhar objetos simétricos, através de linhas de construção, comparando as partes. Uma coisa que eu não falei na última aula, mas que eu falo agora, né? Aliás, eu cheguei a mencionar, mas não dei uma solução para o assunto. Se de repente eu tenho um tema a ser desenhado, né? O cavalo, por exemplo, ao invés de eu usar o objeto ao vivo, né, que para cada posição dos meus olhos abertos ou fechados eu enxergo de uma maneira diferente, e é difícil a gente transpor o que é tridimensional para uma superfície bidimensional que nem o papel, muita gente acaba achando mais fácil trabalhar com algo impresso. Então, de repente, você fotografar e imprimir o negócio antes de começar a desenhar é uma maneira, né? Não é talvez o modo mais econômico ou mais prático, mas é uma maneira de se fazer o desenho. Ou, de repente, você buscar já objetos impressos em revistas, etc., para utilizar. Mas se você quer desenhar um objeto ao vivo que está na sua casa, na sua frente, de que maneira que eu vou trabalhar isso aí, né? A vantagem de usar um impresso é o que? Além das proporções internas do objeto, né, comparar a base com a altura. Ó, por exemplo, essa base cabe 1, cabe 2 vezes e meia, mais ou menos, na altura. Além dessas proporções internas, eu ainda tenho algumas proporções externas, né, do limite do objeto até o limite da foto, vamos dizer assim, né? E isso ajuda, e ajuda muito na hora da gente trabalhar o desenho. Só que se eu estou observando o objeto ao vivo, fica difícil eu enquadrar. Tem aquela coisa que a gente vê em filme, em desenho animado, de pintores, de cineastas, que quando vão imaginar um certo enquadramento de cena, colocam seus dedos assim, fecham um dos olhos, tal, né? Ou faz assim, que é para justamente imaginar essa moldura em volta. Tem um jeito de a gente fazer isso, né? Você pegar um papelão, um pedacinho de papelão, de cartolina, e cortar em formato de L, assim, né? Cortar em formato de L 2 pedacinhos de papel. E a gente pode pegar esse pedacinho de papelão e encaixar de maneiras diferentes, né? Para conseguir janelinhas de tudo quanto é tamanho, né? Quadradas, estreitas, horizontalmente ou verticalmente, né? Ou até, de repente, se a gente quiser usar a própria proporção do papel, basta a gente fechar um retângulo proporcional ao papel, né? Funciona mais ou menos da seguinte maneira, né? Você fecha o formato que você quer, você vira para o objeto que está à sua frente, né? E aí, fechando um dos olhos, você procura enquadrar aquela cena da melhor maneira possível. Uma vez feito o enquadramento, então você segura, fecha um dos olhos e faz o enquadramento ali do objeto a ser desenhado na sua frente. E aí é só começar a desenhar, porque além das proporções internas, que você pode fazer essa comparação, e aliás, na hora, se você até tiver a oportunidade de tocar o objeto, na hora de tocar já começa a comparar essas medidas para te ajudar.
além dessas medidas internas, você vai ficar com uma moldura em volta da coisa e vai te ajudar a centralizar e trabalhar o desenho da melhor maneira. Então, após o aquecimento de traçado, após uma série de 2, 3 desenhos cegos, é a hora da gente desenhar o objeto. Primeira coisa, como a gente faz em qualquer outro objeto, com uma linha a gente determina a altura total, né, do objeto a ser desenhado. Faça uma linhazinha sem colocar muita força, né? Trabalhar de maneira suave para não atrapalhar depois na hora de apagar o desenho. Essa linha já vai determinar que o objeto vai estar centralizado na folha, ou então, se você enquadrou utilizando aquele elementozinho que eu apresentei para vocês agora há pouco, você vai se guiar onde está passando o centro do objeto em relação às bordas da área a ser trabalhada, né? Riscou. Determina também em relação a essas bordas as alturas totais aqui do seu objeto, né? E aí, como o objeto ele é de um formato mais orgânico e não é um formato simétrico, a gente vai ter que trabalhar por partes, né? Primeiro, procurar fechar um bloco, ainda que seja um retângulo, na proporção geral da largura total do objeto, né? Conforme eu mostrei agora há pouco, a gente percebeu que a base cabe uma, cabe duas, quase 2,5 vezes na altura. Então vai dar um retângulo mais ou menos dessa proporção. Percebe que eu rabisco bastante, sempre preocupar se a linha está 100% reta, porque é um traçado inicial, né? E aí a gente vai começando a colocar as partes, por exemplo, a base, né? Procurar observar onde começa a extremidade, né? Aqui, inclinação que está mais ou menos a linha da base. Aqui na frente é arredondado, mas para simplificar a construção você pode fazer essa base totalmente quadrada. Onde ela acaba visualmente, mais ou menos nessa altura aqui, né? Se a gente for olhar o outro lado, então fecha o caixote, né? Faz um caixotinho. Aliás, mais para frente a gente vai trabalhar a perspectiva, né? A ideia, por enquanto, é trabalhar com linhas paralelas. Subiu aqui, eu vou subir paralelo para lá. Subiu aqui, eu vou subir paralelo para lá. Muito embora em perspectiva cônica não é 100% paralela, mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, por enquanto, fecha o bloquinho, a caixinha, sem se preocupar muito com o formato, né? Começa a trabalhar as formas, né? Por exemplo, eu tenho a base aqui, a cabeça ela ocupa mais ou menos esse tamanho total aqui, joga um bloco, de repente tem uma parte mais larga da cabeça, ou fazer mais arredondada, né? A frente da cabeça do cavalo é um pouco mais fina, vou encaixar um copinho aqui, e você vai brincando com formas soltas. Você vê a caixinha que é tridimensional, ou formas geométricas que são bidimensionais, também já te ajudam a fazer o traçado. E vá trabalhando o formato do objeto aqui, né? Vá percebendo as formas, primeiro sem muita exigência, né? Determina o formato geral do objeto, assim, né? Então eu tenho a cabeça aqui em cima, eu tenho o corpo fazendo uma leve curvatura de um lado, aqui um pouco mais larguinho aqui, um pouco mais arredondadão embaixo, né? Aqui eu tenho 2 orelhas, faça 2 triângulos. Percebe que é tudo na base da simplificação, né? A gente tem a crina aqui que é quase como um topete para o cavalo, faz um outro triângulo, e aqui eu tenho um volume total para a crina ali atrás. Fez o formato geral, compara com o objeto que está sendo desenhado, vê se as proporções estão batendo, né? Se as proporções estiverem batendo, aí é só começar a jogar os detalhes. Dá uma olhada no objeto, dá uma olhada no desenho que você fez. Observou? Então é só ir colocando os detalhes aos pouquinhos. Então escolha uma área qualquer, por exemplo, eu escolhi a própria cabeça aqui, né? Tem os olhos, então eles são alinhados, procura ver a que distância que os olhos estão em relação à cabeça, né? De repente essa parte aqui é mais ou menos proporcional à parte de cima, então divide aqui mais ou menos no meio. Com um círculo você encaixa onde está um dos olhos, né?
ali é onde estaria o outro olho. Ainda que o formato não seja 100% circular, depois você vai alterando aos pouquinhos, né? Fecha um pouquinho aqui o formato do olho mesmo, um pouco mais oval, um pouco mais bicudo, né? Enfim, e vá jogando os detalhezinhos aqui, né? Aqui eu tenho a narina, um volumezinho do outro lado proporcional a esse, né? E a gente vai jogando os detalhezinhos aos poucos, né? Pode parecer simples, mas é um exercício complexo que exige muita dedicação, né? Determinou mais ou menos aí a posição da cabeça, vai para uma outra parte do corpo aqui. De repente a gente tem uma textura do lado de cá que vale a pena ser colocada, né? Observa a distância desse traço em relação ao limite, a distância do outro traço em relação ao outro limite. Toda a informação, vai parando, vai desenhando, vai parando, vai desenhando. Gasta mais tempo olhando do que rabiscando. Mas o fato de você já ter feito os estudos previamente, você já começa a encaixar as coisas no lugar correto. Experimenta. Perceba agora que o cavalo já está bem mais detalhado, né? A gente foi trabalhando as linhas, reforçando, brincando um pouco com as sombras. Não se preocupe ainda com o sombreado, percebe que ele está bem rabiscadão. A intenção ainda não é ensinar a se fazer um sombreado. Só vá se concentrando nas áreas escuras do objeto, né? Faça mais ou menos um desenho do formato de leve e aí venha fazendo um rabiscado para ir trabalhando de repente essa tonalidade e aí tentar chegar um pouco mais próximo do real. E são esses pequenos detalhes que acabam fazendo a diferença, né? Áreas de brilho, enfim. Vá trabalhando com todos os recursos que você tem disponível aí a princípio. Por menos que você saiba trabalhar ainda acabamento, alguma coisa a gente sempre acaba se arriscando para deixar um pouquinho melhor, né? Então percebe que basta você fazer um formato mais ou menos da área de sombra ou da área de brilho e ir jogando um detalhezinho meio que rabiscado, você consegue mais ou menos um efeito visual da coisa como ela deve ser, né? Percebe que aqui embaixo onde era reto eu já dei um arredondamentozinho, já fiz mesmo um arredondamento um pouco mais paralelo, né? E fui trabalhando as sombras aí. Eu deixei a parte da crina aqui sem fazer porque são detalhes. Primeiro você vai olhando para o objeto, contar ou comparar visualmente. Percebe que o tamanho é mais ou menos parecido para cada uma das dobras aqui. Não sei se foi intencional da pessoa que acabou moldando essa figura, mas enfim, a gente tem um certo parâmetro, né, de medida, e cabe o que? Cabe uma, cabe duas, cabe três, cabe 4 vezes mais ou menos aqui, né? Então eu tenho a primeira ali desenhada, né, mais ou menos desse tamanho, eu tenho que encaixar mais outras 3, né? Então é mais ou menos essa proporção que eu vou usar para cada uma das curvas aí. E aí eu vou me guiando pelo formato do objeto e vou trabalhando essas curvaturas, né? Não tem assim uma regra exata para se fazer o trabalho corretamente, nem uma fórmula mágica, né? É exercício após exercício. Mas eu acredito que você fazendo dessa maneira como eu indiquei, começando pelos desenhos cegos e partindo para o objeto isoladamente, você consiga fazer o seu objeto com detalhes um pouco mais fiéis, né? O desenho cego ele é imprescindível para que a gente consiga pegar melhor essas formazinhas aqui, né? Antes de jogar os detalhes finais no objeto e consiga até uma aparência mais fiel ao modelo que a gente está trabalhando, né? Não precisa estar lá muito exato. Percebe que eu trabalho o contorno e aí eu vou buscando as dobras internas, mais ou menos como eu trabalharia com pelos ou cabelo. A gente trabalha da mesma maneira, faz o formato geral da coisa e vem puxando alguns fios para dar um movimento, a sensação
de para onde estão se encaminhando os pelos. Percebe que com poucos traços já fica bem próximo do real, né? Então é mais ou menos o que a gente precisava fazer aqui. Aí é só você ir trabalhando o contorno e dando acabamento e jogando a sombra onde for necessário, né? Que a gente consegue deixar esse desenho bem próximo do real, tá? Depois eu vou mostrar esse objeto junto com outros dois, o ursinho de pelúcia e o sapatinho de bebê, para que a gente possa fazer uma composição também com objetos. Vou deixar disponível no blog as imagens isoladas dos objetos, mas é interessante que você tente fazer esse exercício com objetos próprios. Então a receita continua sendo a mesma, você posiciona os objetos da maneira como você quer, um na frente do outro, tal, no seu campo de visão, com aquele plano visor, né, com aqueles pedacinhos de papel em forma de L, você faz o enquadramento, aponta para o objeto e tenta visualizar como ele vai ficar depois de pronto. Não precisa necessariamente ser um formato assim, né? Você pode brincar com o formato. Se de repente for um formato mais quadrado, você vai ser obrigado a desenhar o quadrado antes de fazer o objeto, né? Procura se libertar um pouco do formato da folha de sulfite ou do papel A4, né? Ele tem esse formato para um melhor aproveitamento de papel, mas não quer dizer que necessariamente todo desenho que você faça tenha que obedecer esse formato, né? Você pode cortar a sua folha, você pode riscar a sua folha, enfim, fica a seu critério, tá ok? Então, só vou demonstrar rapidamente como construir cada um dos objetos. Então, você verifica o enquadramento, posiciona mais ou menos o centro e a altura de cada um deles, né? A posição, mais ou menos como a gente fez com o outro desenho. Fecha um formato que caiba cada um dos objetos dentro, né? Percebe que o sapato dá até para a gente fazer um formato meio oval, ou já meio que lembrando o sapato. É a posição correta? É o que a gente quer? Aí a gente começa a detalhar do objeto mais distante para o objeto mais próximo, né? Aquele mesmo sisteminha, né? Faz o esqueminha geral. Eu vou parar esse exercício aqui somente no esquema geral, né? Enfim, só para a gente ter uma noção de como ficaria essa disposição dos objetos, né? O ursinho, percebe que dá para a gente fazer basicamente com ovais, né? Então vá acrescentando os detalhes aos pouquinhos, né? Enfim, quanto mais detalhes você vai jogando, mais rico vai ficando o desenho, né? Percebe aqui que o sapato a gente faz de uma forma totalmente orgânica, vá se concentrando em cada parte isoladamente, esqueça que é um sapato, não chame de sapato, chame de curva, curva bicuda, parte reta, curva mais, enfim, acentuada, menos acentuada, para você ir detalhando o seu desenho. Chegou nesse nível de esboço, com esse tipo de detalhamento, dá para entender que é a mesma figura, está nas proporções, com as formas mais ou menos corretas, é só começar a fazer o acabamento, tá? Em linhas gerais é isso. Até a próxima.